Sou acadêmica da 8ª fase do curso de Medicina, faço parte da diretoria da Lia Talks, e hoje eu e meu amigo Vitor, a gente vai apresentar para vocês um relato de caso que foi publicado em 2015 na Revista Brasileira de Medicina, na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Só para avisar, a nossa apresentação vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube depois, caso alguém queira dar uma olhada depois. Boa noite, pessoal. Eu sou o Victor, também sou membro da diretoria. E, bom, vamos começar. Pode passar o slide, Nath. Como a Nath já disse, né, a gente vai discutir um caso relativo à temática de acidente com cobras, que a gente teve aula semana passada. E o caso escolhido, ele aconteceu no nosso estado e tem algumas peculiaridades bastante interessantes. Só que, de começo, a gente gostaria de realizar alguns tópicos para ajudar na discussão. Bom, para iniciar, eu queria levantar uma questão. Por que é tão batido nessa tecla da epidemiologia em todos os assuntos que a gente estuda, né? Alguém já parou para se questionar isso? Pode passar, Nath. A resposta é até bem simples, né? Porque as doenças mais comuns são, evidentemente, as mais comuns. Portanto, sendo mais comum é aquilo que mais acontece. O que mais acontece tem maior probabilidade de ser aquilo com que você está se deparando no seu plantão, no seu ambulatório, etc. E a partir disso, saber identificar a causa mais comum de acidente com serpentes no estado de Santa Catarina é meio caminho andado para a identificação da serpente e a escolha do correto soro para tratamento. Só revisando brevemente o que foi passado na aula de semana passada, aqui a gente tem um gráfico representando os acidentes com serpentes em Santa Catarina de 2018 a 2020, o qual mostrou que 96,6% dos acidentes foram com serpentes do gênero Botrops, as jararacas, que tem na figura aqui da esquerda. Enquanto 3,4% foram com acidentes micros, a coral, né, aqui na figura à direita, sendo a maioria dos acidentes com pacientes homens e trabalhadores do campo. Relembrando aqui também os cuidados iniciais frente a um acidente com serpentes. Bom, em primeiro lugar, realizar a lavagem abundante do local com água e sabão, tudo isso antes de levar o paciente para emergência, né? A lavagem abundante, somente com água e sabão neutro, se possível. Realizar uma hidratação via oral, caso o paciente esteja consciente, né, esteja capaz de ingerir o líquido. Levar, se possível, a serpente para identificação, ou tirar uma foto do animal ou da lesão. Manter sempre o paciente em repouso, com o membro ou a parte do corpo lesionada na posição horizontal. Procurar um serviço de saúde o mais breve possível e evitar absolutamente, de qualquer jeito, torniquetes ou sugar o veneno. A gente vai abordar isso mais para frente de algumas complicações relacionadas a isso. E, assim que possível, ligar para o Ciatox, né? Aqui a gente deixou o número 0800 643 5252. Bom, pessoal, agora eu vou revisar rapidamente um tópico que já foi bem abordado pela professora Tassiana na última reunião, que é a questão de como a gente pode fazer essa diferenciação entre as serpentes. Um aspecto que a gente pode analisar inicialmente é a presença da fosseta loreal, que é esse orifício que a gente encontra entre o olho e a narina da serpente. Ela tem uma função sensorial termorreceptora e ela indica para a gente se essa serpente é peçonhenta. Na ausência da fosseta loreal, a gente pode estar lidando com uma serpente do gênero Microdus, que é composto basicamente pelas corais. Elas são peçonhentas e bem marcantes por esses anéis vermelhos, pretos e brancos. Lembrando também que a gente pode ter as falsas corais, que têm coloração bem semelhante às corais verdadeiras, e como a gente viu na reunião passada, elas têm os anéis que geralmente não envolvem toda a circunferência, a cabeça mais destacada do corpo e a cauda mais longa e fina do que a coral verdadeira. Portanto, na ausência de uma fosseta loreal, a gente pode estar lidando com uma serpente não peçonhenta ou com uma Microdus. Já na presença de um animal com fosseta loreal, a gente foca nosso raciocínio em 3 gêneros da família dos viperídeos, que tem grande relevância clínica, que são as Botrops, as Lachesis e as Crotalus. Nessa situação, a gente faz a diferenciação pela cauda. As Botrops, que são representadas pela jararaca, possuem a cauda lisa, então aqui a gente tem a fosseta loreal e a cauda lisa. As Lachesis, que são representadas pelo surucucu, elas apresentam cauda com escamas arrepiadas. No entanto, a gente não encontra elas em Santa Catarina e elas têm a presença delas bem mais marcante na região amazônica. Já as Crotalus,
que é a famosa cascavel, ela tem a cauda característica com a presença de um chocalho. Lembrando que essas são as características gerais, e na nossa última reunião, a professora Tassiana ainda indicou para a gente outras características importantes, como a dentição e as manchas no corpo. Bom, pessoal, então aqui dando início à descrição do caso, né? Só queria fazer um lembrete, né? Para quem quiser interagir pelo chat, mandar perguntas, formular hipóteses diagnósticas, dar sugestões, pode ficar à vontade, que a gente vai tentar estimular essa interação. Bom, dando início, então. Um paciente masculino de 66 anos, previamente ígido, deu entrada na emergência referindo uma picada de serpente na perna esquerda, aproximadamente 3 horas, na Grande Florianópolis. O paciente referiu ter feito a visualização da serpente, reconhecendo ela como uma típica do gênero Botrops. O paciente negava história de coagulopatia e de doença hepática. Ao exame físico, ele apresentava um bom estado geral, estava deambulando, tinha os sinais vitais estáveis, porém, ele estava com uma dor e um edema bastante evidente que ultrapassavam o segmento anatômico da picada, porém não acometiam o membro por inteiro. Além disso, ele apresentava uma palidez cutânea mucosa. Ele negava a gengivorragia, epistaxe ou sangramento de novos ferimentos, novo sangramento de ferimentos recentes. E na emergência foi solicitado como exames laboratoriais um hemograma, um TTPA e a função renal com creatinina. Certo. Então, chegando aos resultados dos exames laboratoriais solicitados na admissão, o que a gente pode ver? Um aumento da creatinina, que a gente pode interpretar como uma injúria renal aguda grau 1, provavelmente por toxicidade tubular renal ou por uma lesão direta nos glomérulos pela ação proteolítica do veneno. E essa injúria renal ela deve responder bem à hidratação e à retirada do agente agressor, ou seja, no momento que a gente fizer a administração do soro fisiológico e a soroterapia. No entanto, é importante a gente seguir acompanhando a função renal desse paciente com o decorrer do tempo. A hemoglobina e o hematócrito estão normais. E a gente também tem aqui um TTPA alargado, o tempo de tromboplastina parcial ativado, que evidencia para a gente um distúrbio de coagulação que vai ser melhor abordado adiante. Então, pessoal, com essas informações, a gente já pode confirmar o diagnóstico de que é um acidente com Botox. O que vocês acham? Alguém quer falar? Quem quiser abrir o microfone também, colocar no chat, fica à vontade. Opa, só um pouquinho. Então tá, gente. Opa, só um pouquinho. O que a gente precisa pensar, então? A gente teve a visualização, a identificação da serpente, ou seja, o nosso paciente ele viu ou ele trouxe a cobra pra gente. No nosso caso, sim. Em relação ao quadro clínico, o paciente teve dor e edema local? Como o Vitor apresentou, sim, ele está com dor e edema local. Em relação ao quadro laboratorial, a gente se pergunta se o paciente apresentou alguma alteração nos exames de coagulação. Como a gente acabou de ver, o TTPA dele está alargado, então sim. Então, nesse caso, a gente fecha sim o diagnóstico de um acidente com Botox. Aqui no fluxograma de atendimento, a gente pode ver que quando o nosso paciente chegou falando que identificou a cobra como Botox e chegou também apresentando dor e edema local, a gente não precisaria esperar os resultados do laboratório para classificar a gravidade e indicar acertadamente o soro antibotrópico. Pessoal, então, como que a gente vai fazer essa classificação? Ela é importante porque ela vai guiar nosso tratamento específico. A gente se baseia nas manifestações clínicas, sinais e sintomas locais e sistêmicos, e também a gente pode contar com a ajuda dos resultados laboratoriais. Então, basicamente, a gente pode classificar como leve quando a gente tem um quadro assintomático ou um quadro com sintomas bem restritos ao segmento anatômico do membro que foi picado. Então, a dor, o edema, o sangramento, eles não podem acometer outros locais além do local da picada. Já na classificação moderada, os sintomas ultrapassam o segmento anatômico picado. Então, a gente tem dor e edema, não apenas no local da picada. E, além disso, a gente também pode ter presença de sangramentos em outros lugares, além da picada, como a gente tem na gengivorragia, na epistaxe, e até uma hematúria faz a gente classificar esse quadro como moderado.
Por fim, a gente classifica como grave aquele paciente com edema intenso e bem extenso, que pode acometer o membro inteiro, pode ter formação de bolhas, inclusive até isquemia do membro por conta dessa compressão do feixe vascular nervoso por causa do edema. E a gente também não pode esquecer que se o paciente apresentar qualquer manifestação sistêmica grave, como, por exemplo, uma hipotensão, um choque, uma oligonúria ou uma hemorragia muito intensa, independentemente da situação do local da ferida, a gente enquadra esse paciente como um paciente grave. Bom, então agora já falando um pouquinho sobre o tratamento. Né? Como o paciente foi estadiado como um caso moderado, ele recebeu 7 ampolas. A indicação atual é de receber 6 ampolas, mas como esse caso, ele, apesar de ter sido descrito em 2015, ele se passou em 2005. E na época, para casos moderados, eram indicadas de 4 a 8 ampolas, mas para ele foram feitas 7. Todas elas endovenosas, diluídas em 200 ml de soro fisiológico e durante 30 minutos. É bom ressaltar também que nos 15 minutos prévios à soroterapia, existe uma indicação de fazer uma terapia com glicocorticoides, no caso a hidrocortisona, em 15 mg por quilograma, de fenidramina, que é um bloqueador H1 dos receptores histamínicos, e cimetidina. Tudo isso com o intuito de evitar uma reação precoce ao soro. Né? E também outro aspecto muito importante do tratamento do paciente é a hidratação, pensando na injúria renal aguda. Né? A hidratação ela é feita com soro fisiológico, 1.000 ml para correr na primeira hora, depois mais 3.000 ml para correr nas 24 horas subsequentes. Além disso, tem a indicação também de ser feito controle não invasivo da diurese e para monitorizar a função renal devido ao risco da injúria renal. E, além disso, essa reposição volêmica ela é bastante importante, né? Se for olhar aqui, dá 4 litros. Então tem que tomar um cuidado bastante especial com pacientes idosos e cardiopatas, porque nem sempre eles vão aguentar essa sobrecarga de volume e podem evoluir com um edema agudo de pulmão. Certo, pessoal, continuando o caso clínico. No dia seguinte, o paciente começou a desenvolver dor em epigastro e hipocôndrio direito com irradiação para o ombro ipsilateral. Uma ultrassom de abdômen total encontrou achados sugestivos de um hematoma hepático. Foi solicitada, então, uma tomografia computadorizada para definir o diagnóstico, caracterizar a lesão e adequar o tratamento. A tomo demonstrou uma lesão hipodensa subcapsular extensa no lobo hepático direito, com bordas regulares, medindo aproximadamente 21 por 19 por 7 centímetros, com um volume de 2.796 centímetros cúbicos. Alguém quer opinar o que pode ser isso daqui? Um paciente picado por bótrops, com uma imagem dessa. Alguém tem uma opinião? Uma lesão hipodensa, bem delimitada aqui. Então tá, pessoal, o laudo foi um hematoma subcapsular no espaço perihepático. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Ele continuou hemodinamicamente estável e apresentou uma melhora progressiva da dor, portanto, foi indicado e adotado uma conduta expectante. No quinto dia, o ultrassom, o hematoma já diminuiu para 960 centímetros cúbicos, lembrando que no dia do acidente o volume era de quase 3 litros. Já no 15º dia, o ultrassom já nos dava um hematoma de 17 centímetros cúbicos, que é um dado compatível com uma reabsorção espontânea e progressiva. Os achados laboratoriais também tiveram uma boa melhora com o passar dos dias, tanto os da função hepática, os da coagulação, como também das enzimas hepáticas. Da função renal também. Então, o paciente teve alta hospitalar 16 dias depois da admissão. E depois disso, ele continuou com acompanhamento ambulatorial. 5 meses depois do acidente, o ultrassom demonstrou um hematoma de 6,6 centímetros cúbicos. E 8 meses depois, não havia mais evidência de um hematoma hepático pelo ultrassom. Bom, então, finalizando o caso, agora a gente vai ter uma breve discussão a respeito do acidente hipotrópico, né? Como já evidenciado, a gente falou que o acidentes com serpentes no Brasil como um todo, e não só em Santa Catarina, o acidente hipotrópico ele continua liderando como o maior número de casos, né? Sendo responsável aí por aproximadamente 90% das ocorrências. O veneno botrópico ele
tem 3 ações bastante características, sendo ela a ação proteolítica, que ela se manifesta com as lesões locais, com edema, hiperemia, bolhas e necrose. A ação coagulante, porque o veneno bootrópico ele tem uma capacidade de interferir na cascata de coagulação. Então, ele provoca incoagulabilidade sanguínea, ativando de maneira isolada alguns fatores de coagulação, como o fator 10 e a protrombina também. E, além disso, ele possui uma ação semelhante à da trombina, convertendo fibrinogênio em fibrina, gerando esgotamento da cascata e provocando um quadro bastante semelhante ao da coagulação intravascular disseminada. Já a ação hemorrágica, ela se manifesta com plaquetopenia e alterações na coagulação, que acaba levando às manifestações apresentadas no quadro clínico do paciente, né? Como a Rafaela e o Gustavo mencionaram aí, o paciente sangrou, né? Fazendo esse hematoma hepático, devido à ação das hemorraginas presentes no veneno, as quais provocaram ali a lesão na membrana basal dos capilares. Bom, fazendo uma observação também, né, quanto à distribuição geográfica, e algumas serpentes filhotes, geralmente abaixo de 40 centímetros de comprimento, elas costumam ter um veneno com ações diferentes, podendo predominar aí a ação coagulante. Aqui uma imagem representando o efeito proteolítico, né? Pode-se perceber que aqui na imagem à esquerda tem um acometimento com equimose do membro inteiro, bastante bolhas, uma edema e eritema, né? Aqui à direita tem um paciente que é uma criança que acaba desenvolvendo uma gengivorragia com uma manifestação hemorrágica do veneno. Pode passar, Nath. Bom, quanto às complicações das lesões, das complicações tanto locais quanto sistêmicas, a gente tem um slide manifestando aí as principais complicações, né? Relacionadas, então, à ação proteolítica. Pode acontecer uma síndrome compartimental em virtude do aumento de pressão entre a face muscular e o músculo do membro, fazendo aí um comprometimento do feixe vasculo-nervoso em virtude do edema, sendo indicada, então, uma fasciotomia de maneira urgente, como a Natália vai comentar um pouco mais à frente. Pode aparecer também alguns abscessos, os quais levam a indicação de antibiótico-terapia, além de necrose, em virtude da isquemia provocada das alterações locais. Nesse ponto, eu queria ressaltar, né, um aspecto bastante importante da contraindicação dos torniquetes, né? Isso que o torniquete, ele pode suprimir ainda mais o suprimento vascular e agravar a isquemia e a necrose. Já quanto às complicações sistêmicas, essas estão predominantemente relacionadas à ação coagulante e hemorrágica do veneno, e elas podem se manifestar com choque e insuficiência renal aguda, por uma etiologia multifatorial, tendo aí o choque geralmente relacionado à liberação de substâncias vasomotoras, sequestro de líquido ou as hemorragias. Já a insuficiência renal ela é um pouco mais comum do que o acontecimento de choque, e ela acontece em virtude da ação direta dos venenos nos rins, ou uma isquemia renal secundária, ou a deposição de microtrombos nos capilares, levando a desidratação e hipotensão arterial. Aqui a gente tem mais umas imagens, pode passar, Nath. Mostrando aí mais uma vez o efeito local do veneno, né? Possivelmente com uma síndrome compartimental, evidenciada pelo edema, pelas bolhas. E aqui a gente tem os indicadores de injúria renal aguda, representados por um aumento da creatinina em mais de 0,3 mg por decilitro em 48 horas, um aumento da creatinina em mais de 1,5 vezes o seu valor basal, e um volume urinário que decresce para menos de 0,5 ml por quilograma por hora por 6 horas. E aqui evidenciando a importância do acompanhamento da diurese do paciente, né? Pode passar, Nath. Aqui, mais um slide representando a reação ao soro antibotrópico, né? O soro, por ser de origem heteróloga, né, ele é obtido a partir da inoculação do veneno em equinos, ele pode apresentar reações de hipersensibilidade, sendo divididas essas reações em precoces e tardias. As reações precoces, elas podem se manifestar em até 24 horas após a infusão do soro, mas elas costumam aparecer principalmente nas 2 horas subsequentes à infusão. E se manifestam com urticárias, tremores, tosse, náusea, dor abdominal, prurido ou rubor facial. Quando esse tipo de reação acontece, tem a indicação de se parar a infusão do soro e fazer mais um ciclo com aquele glicocorticoide, o bloqueador H1 e o bloqueador H2, para abortar essas reações. Já as reações tardias, elas também são conhecidas como a doença do soro. Elas podem acontecer de 5 a 24 dias após a administração do soro. Manifestando-se aí principalmente com febre, artralgia,
linfadenomegalia, urticária, representada pela foto aqui, e proteinúria. Por isso que é de grande importância que, no momento da alta do paciente, seja entregue a ele uma carta explicando que essa reação tardia ela pode acontecer, e para abortar isso é feito um ciclo de corticoide com prednisona em doses imunossupressoras, no caso de 1 miligrama por quilograma por dia, por 5 a 7 dias. E caso alguém tenha interesse, tem um modelo dessa carta disponível no site do Ciatox, que a gente deixou o link aqui. Beleza. Em relação aos exames complementares relevantes nos acidentes botópicos, a gente tem o tempo de coagulação, que é uma medida importante no diagnóstico e no acompanhamento da evolução do paciente. É o hemograma, que geralmente revela uma leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, e uma sedimentação elevada nas primeiras horas e uma plaquetopenia. É o parcial de urina, que pode evidenciar uma proteinúria, uma hematura, uma leucocitura por conta dessa injúria renal. E outros exames, como os eletrólitos, a ureia e a creatinina, para avaliação da função renal. E, por fim, a gente também tem os métodos de imunodiagnóstico, como o ELISA, para antígeno do veneno botópico, que não são utilizados de rotina. Geralmente, eles são utilizados apenas para estudos. Em relação ao tratamento específico, como a gente já comentou, ele é feito com a administração endovenosa de soro antibotópico o mais precocemente possível, e a dose ela é ditada pela classificação de gravidade. É importante dizer também que, na falta do soro antibotrópico, podem ser administradas na mesma dose as associações do soro, que são o soro antibotrópico crotálico e o soro antibotrópico laquético. E se em 12 ou 24 horas os indicadores laboratoriais de coagulação, TAP e o TTPA, se mantiverem alterados, a gente tem indicação para administrar mais 2 ampolas de soro antibotrópico. Então, como medidas gerais de tratamento, a gente tem manter o segmento picado elevado e estendido, analgesia para consolidador, hidratação, tentando manter aí uma diurese de 30 a 40 ml por hora no adulto e 1 a 2 miligramas por quilo hora na criança. E a antibioticoterapia está indicada em caso de evidência de infecção. Nessa situação, a gente pode utilizar uma associação de ceftriaxona e clindamicina endovenosa ou amoxicilina com clavulanato. Em caso de alguma complicação local daquelas apresentadas pelo Vitor agora há pouco, a gente também trata. Se a gente tiver o diagnóstico de síndrome compartimental, a fasciotomia está indicada, desde que as condições de hemostasia não limitem o procedimento. Também deve ser feito o debridamento das áreas necrosadas e drenagem de abscessos que venham a surgir. E quando a gente tem uma perda extensa de tecido, a gente pode fazer uma cirurgia reparadora no sentido de preservar o segmento afetado. O prognóstico do acidente com Botox é geralmente bom, com uma baixa taxa de letalidade se ele for tratado, de apenas 0,3%. No entanto, ainda existe a possibilidade de ocorrer sequelas anatômicas ou funcionais no local da picada. E uma última informação é sobre a importância de se verificar se o paciente está com a vacina de tetânica em dia, por se tratar de um ferimento perfurante contaminado. Só para finalizar, aqui está um fluxograma de atendimento, resumindo o que a gente passou para vocês. Esse foi o relato de caso que a gente utilizou. E aqui estão as referências que a gente utilizou. O manual do Ministério da Saúde e os dados do Ciatox. Obrigada, pessoal. A gente organizou um Kahoot rapidinho para a gente interagir um pouquinho, mas antes eu queria saber se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida que a gente possa discutir. O Gustavo fez um elogio, um ótimo caso. Obrigado, Gustavo. Querido. A pergunta do Miguel aqui. Qual que seria o tempo ideal para a administração do soro? Bom, Miguel, feita a identificação da serpente e confirmado que realmente foi um acidente por Botrops, já está indicada a soroterapia. O mais rápido possível. Eu não sei se é isso.
Você tem um limite para a administração do soro? Não sei se algum estagiário da Ciatox pode confirmar isso para a gente, para as professoras. Bom, a Tá. professora Camila abriu o microfone. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a professora Camila. Bom, acho que foi o Miguel, né, que perguntou se não tem um tempo limite. Miguel, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Se ele ainda tem as características, os exames estão alterados, mesmo que tenha se passado um tempo grande, ainda assim vai ser administrado o soro antibotrópico, tá? Porque se não for administrado, o paciente pode ir a óbito. E tempo mínimo foi como os meninos falaram, né? A gente tenta o mais rápido possível, mas lembrando que é um soro heterógrafo e que não deve ser administrado fora de ambiente hospitalar. Então, por isso que não tem, por exemplo, em camping, hotéis, tá? Tem que ser feito no hospital, tá? Gustavo, em relação à indicação de antibiótico profilático, a gente não indica, só se tiver mesmo sinais de infecção, tá bom? E, Miguel, em relação a se ficar muito longe, né, se for no interior, pode acontecer, inclusive, de precisar solicitar helicóptero. Tá? E aí, nesses casos, a melhor indicação é tentar um contato com o Ciatox para que a gente oriente qual o hospital mais próximo para encaminhar o paciente, tá bom? Agora, o resto eu vou deixar com os meninos, se precisar eu volto. Nath, tem uma pergunta ali sobre síndrome compartimental, que é mais na cirurgia, se quiser responder. Opa, estava desligado meu microfone. Como reconhecer a síndrome compartimental? O padrão ouro seria aferir a pressão compartimental, inserindo um medidor de pressão lá dentro, só que na prática pode ser feito com um medidor de pressão normal. E só que na verdade, caso tenha uma dor muito intensa, e a gente percebe que está tendo uma isquemia ali, por conta desse aumento da pressão. Não sei se alguém tem alguma outra colocação sobre isso. Fala aí, Gustavo. Boa. Palidez, dor fora de proporção, ausência de pulso, parestesia e paralisia. Muito bom. Certo. Deixa eu ver. A Rafa perguntou, nesse caso, o paciente sangrou no segundo dia. Opa. Valeria a pena dar mais doses de soro se o sangramento não estagnasse? A gente tem aquela indicação de... você diz além das 2 doses extras. Camila, você pode responder essa pra gente. Isso porque o paciente começou com um caso moderado, né? E daí foi dado ali as 6, na verdade 7 doses, mas depois no segundo dia ele sangrou, só que não tinha chegado a chocar nem nada, daí... Mas caso ele chocasse, valeria a pena, por exemplo, dar mais doses ou já não adiantaria? Natália, você poderia, por gentileza, voltar naquele fluxograma? No último? Posso sim. Rafaela, a indicação do Ciatox é a seguinte: nós vamos classificar o caso inicialmente em leve, moderado e grave. A partir daí, a gente vai definir se vão ser dadas 3, 6 ou 12 ampolas, tá? Feito isso, após 12 horas da administração do soro, como está ali no fluxograma, se a Natália, eu acho que puder apontar para mim, vai ser reavaliado o tempo de protrombina. Se ele tiver acima de 10%,
vai continuar monitorando esse paciente, avaliando a hidratação e controlando a diurese. Se ele estiver abaixo de 10%, aí vai ser necessário mais 2 ampolas. Caso seja necessário mais 2 ampolas, a gente vai reavaliar esse paciente. Se esse paciente, depois dessas 12 horas, tiver ainda com um TAP alterado, que significa menor que 50% agora, nós vamos fazer novas doses, novas 2 ampolas, tá? Se ele não tiver com o TAP alterado, não tem indicação de soro. Aí a gente tem que cuidar ou de uma insuficiência renal, ou de uma hemorragia, aí tem que ver o quadro que o paciente está apresentando, tá? Mas a indicação de soro é avaliada pelo exame do TAP, tá bom? Se ficar alguma dúvida, Rafaela, pode ficar à vontade para falar. Certinho. Pessoal, eu vou abrindo aqui o Kahoot pra gente. Quem quiser participar, convido a todos. Não precisa colocar o nome de verdade. Pode colocar um nome de brincadeira. Acessem aí o Kahoot. E coloquem o nosso PIN. São 7 questões. Ah lá, começou. Pessoal, eu acho que todo mundo já conhece mais ou menos, mas só se caso alguém não conheça, vai aparecer alguma pergunta aqui na tela e vocês podem responder pelo celular, pelo aplicativo ou pelo aparelho que vocês estiverem utilizando. O que conta é se você acertou ou não a questão e para desempate é o tempo que você gastou para responder a questão. Mais alguém, será? Aí, mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. A gente entrando aí. Acho que a gente já pode ir agora, né? Alguém tá com algum problema? Tá. Certo, vamos começar então, gente. Vamos lá. Começando. Isso aí, gente. Então, como a gente falou no início, 90% dos casos do Brasil são causados pelo gênero Botox, que são. Opa, só um pouquinho. Ah, tá, tudo certo. Tá. São as Botox que são que é a jararaca. Próxima. Ah lá.
Perfeito. Cauda lisa e presença de fosseta loreal. Próximo. Olha só. Gente, essa cobra com K em cima não tá legal. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, gente? Tá fácil, hein? Ressaltei bastante. Ufa, isso aí, gente. Então a gente tem que pensar que o torniquete ele vai piorar um quadro de necrose que pode acontecer ali no membro afetado. Então, não só não é indicado, como é totalmente contraindicado, né? Mais uma. Vamos ver. Ah lá. Boa. Patolítica ou coagulante hemorrágica. Olha só. Tá empatado. Vamos lá. Isso aí, a maioria colocou moderado, certinho. Ele tem dor e edema no local ali da picada, só que ele apresenta gengivorragia. Então a gente já considera como um quadro moderado. Isso aí, gente. Então, o acidente botópico, se ele for tratado, ele tem a letalidade de 0,3, que a gente considera bem baixa. E agora a última, gente. Vamos ver como que tá. Pra desempatar. Informação sorrateira essa, hein? Foi passada no meio da apresentação. Olha só, tem duas pessoas querendo ganhar um PlayStation 2. Que é o que você vai conseguir ligando para esse número, tá, gente? Que é do Bom Dia e Companhia. Mas só brincando, o número que a gente vai conseguir informações mais precisas é em relação aos acidentes, não só com animais peçonhentos, mas também com intoxicações, é o do cetoxapetrina, que é esse daqui, 0800 643 5252. Vamos ver quem ganhou? Daniel, terceiro lugar. Sara. Sara! Ah lá, quem é? Nick. Parabéns, Nick. Parabéns, pessoal. Isso só pra gente interagir, colocar alguns aprendizados em prática, né? Uhum. Então tá, obrigada pela participação, gente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, alguma. Então tá, gente, obrigada mesmo pela participação. A gente fica aí disponível. E é isso, né? E só alguns avisos, pessoal. A reunião estava sendo gravada, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E o formulário de presença já está disponível. Eu coloquei aqui no chat, eu posso até dar um Ctrl+V de novo. Mandei de novo aqui o formulário de presença para todo mundo que quiser garantir o certificado, relembrando que vai ser fornecido para todos aqueles que tiverem 75% de presença. É isso. Então tá, gente, boa noite. Boa noite a Bom todos. restinho de semana aí para todo mundo.